O seu treinador, em 2021, treinador do seu time, vai chegar para escalar e vai faltar gente. E a galera que tiver no elenco vai tentar jogar muitas vezes, vai faltar perna. Por quê? Porque a CBF elaborou um calendário inacreditável para o futebol brasileiro em 2021. Esse é o assunto do vídeo, eu peço que você já deixe o like aí, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações, tá bom? Vai dando essa força pra gente aí. CBF soltou o calendário do futebol brasileiro para 2021 e aí a gente vai lendo tudo e vai tendo um mix de sensações, a gente vai se espantando, a gente vai se irritando, a gente vai gargalhando. É o que nos resta. E no final de tudo a gente vai lamentar, né? Seguiremos todos lamentando que o futebol brasileiro siga sem sair do lugar, andando em círculos, né? Tentando, tipo o cachorro perseguindo o próprio rabo e não obtendo êxito na busca. Cara, é uma loucura. O Campeonato Brasileiro 2020, essa é só a primeira, tá? Que eu acho que é a mais importante, porque ela explica, ela é um pouco da raiz desse mal que a gente vive de calendário, de organização, de competição esvaziada. É esse exagerado poder das federações estaduais, essa exagerada importância que é dada para os campeonatos locais. Os campeonatos estaduais, as federações, elas não se permitem fazer concessões. Olha, a gente teve uma pandemia em 2020, com reflexos no calendário de 2021, puxa vida, nada mais racional que todos aqui deem uma cota de sacrifício, que a gente reduza essas datas. Não! O campeonato estadual de 2021 vai ter 16 datas. As mesmas 16 datas que teve em 2020. Aliás, as federações estaduais já mostraram em 2020 que não estão dispostas a ceder nada, um centímetrozinho que seja, uma datazinha que seja. Basta ver que a primeira rodada do Campeonato Brasileiro teve vários jogos, teve 3 jogos adiados, jogos de equipes importantes, de Corinthians, de Palmeiras, de Bahia, de Botafogo, porque as finais dos estaduais, elas são imprescindíveis, porque algumas federações, elas não tiveram a sensibilidade de chegar à seguinte conclusão: caramba, né, pandemia, ficou tudo 3, 4 meses parado, o brasileiro já está aqui esganado, vamos fazer a final em um jogo só? Não, tem que ser em 2 jogos. Dane-se. Ah, mas vai bater com a primeira rodada do brasileiro? Dane-se. A gente acha a data lá na frente, mas que data? Porque não tem, porque tá apertado. Dá um jeito. Não pode encurtar o querido campeonato estadual, o importantíssimo campeonato estadual. Ele é mais importante que o brasileiro. Ele derrubou o jogo do brasileiro no ano da pandemia. Então você imaginava algo diferente para 2021? Eu não imaginava. Esse é o modelo político do futebol brasileiro. O modelo político vigente é esse. A CBF come na mão das federações estaduais. Quem manda no futebol brasileiro não é a CBF, é o presidente da Federação Paulista, é o presidente da Federação Catarinense, é o presidente da Federação Goiana, é o presidente da Federação Mineira, o presidente da Federação Carioca, o presidente da Federação Cearense. Eles mandam. Eles decidem o destino do futebol brasileiro. Eles decidem o calendário. O que é mais importante e o que é menos importante. E a CBF referenda, porque precisa dos votos desses presidentes de federação para que todo o projeto político continue. Então a banda toca assim, a brincadeira é essa e vai continuar. O Campeonato Brasileiro de 2020 termina e 4 dias depois, termina já em fevereiro de 2021, com a questão da pandemia, e 4 dias depois, vai começar o Paulistão, vai começar o Campeonato Paranaense, vai começar o Campeonato Paraense. É isso. Esse é o futebol brasileiro. E aí, como ficam as férias dos jogadores? Tem um ponto que eu acho que está passando batido aqui, que é o seguinte. Os atletas ficaram, no mínimo, aí, em média, 3 meses parados, alguns voltaram a treinar no final de junho, início de julho e tal. Os campeonatos pararam em março, então assim, para valer, de 2 a 3 meses, todo mundo ficou parado. Sem atividade, sem treinamento no clube, só se exercitando em casa, fazendo o mínimo ali para manter a forma física e tal. E confinados, isolados. Esse período que a CBF considera como férias que os jogadores tiveram, esse foi o período mais agudo do lockdown no Brasil. Quer dizer, tem uma discussão sobre ou não o lockdown, mas assim, do fechamento do comércio, dos serviços não essenciais, das atividades de lazer.
Férias, qual é o conceito? Quando você tira férias, o que você quer fazer? Você quer descansar, relaxar, curtir, viajar, passear, aproveitar. Você vai dizer que os jogadores tiveram férias? Férias mesmo, pegar a família, os filhos, ver os parentes, rever amigos que só podem ver uma vez no ano, jogar as peladas, o jogador adora jogar peladinha de férias e tal. Eles não tiveram isso, me desculpa, considerar que isso foi férias, isso não foi férias, isso foi uma pausa forçada por uma pandemia, por uma doença altamente contagiosa que matou um monte de gente no mundo. Então me desculpe, esse conceito de férias, para mim, ele está totalmente deturpado. Os jogadores não tiveram férias. Eles não aproveitaram férias. Ah, mas eles descansaram. Ok, mas você vai considerar isso férias? Saúde mental. As férias, elas são também, e muito, tiradas para que a gente recupere um pouco da nossa saúde mental para encarar mais 11 meses de trabalho. Mas aí nós vamos ver qual vai ser o poder de atuação do sindicato dos jogadores, o poder de atuação da classe, para tentar impedir que isso aconteça. Vamos ver qual o poder de mobilização, qual força política a classe terá para brigar por isso. Aí, voltando aos campeonatos estaduais, eles começam 4 dias depois e é óbvio, é evidente, estou aqui imaginando com o mínimo de, tentando ser um pouco racional, prevendo que os dirigentes serão assim também. É óbvio que se você terminou o campeonato brasileiro e 4 dias depois tem o estadual, você não vai botar o teu time principal para jogar o estadual, é óbvio, né? Tô imaginando isso aqui, né? E aí, qual a atratividade que o produto campeonato estadual terá nesses moldes? Com o time B do São Paulo, com o time B do Vasco, com o time B do Coritiba, com o time B do Internacional, com o time B do Fortaleza. Qual a atratividade? Como você vai atrair patrocinadores assim? Como você vai despertar o interesse da televisão de continuar investindo num produto esvaziado? Porque eles preferem esvaziar o produto do que reduzir as datas, aumentar a atratividade, aumentar o descanso dos jogadores e fazer uma fórmula racional. Assim é o futebol brasileiro. Não se preocupam com a qualidade do produto, dane-se, eles querem que a bola role de qualquer maneira. De qualquer maneira. Como vai acontecer no Brasileiro 2021? 1/3 do Campeonato Brasileiro 2021 será afetado por convocações. Porque não vai ter respeito à data FIFA, porque a Copa América vai rolar e vai passar por cima, como já seria em 2020, já seria o erro em 2020, e vai acontecer em 2021. Não culpe o Tite, não fique na bronca com o Tite, não fique revoltado se o Tite desfalcar o seu time num jogo importante de Série A, num clássico, numa semifinal de Copa do Brasil. Não fique irritadinho, irritada com o técnico do Uruguai, com o técnico da Venezuela, com o técnico do Paraguai. Não fique, eles não têm culpa. Porque lá eles respeitam a data FIFA. A Bolívia respeita a data FIFA. O pior país da América do Sul em futebol hoje. A pior seleção da América do Sul disparada já há alguns anos. Respeita a data FIFA. O boliviano não para. O brasileirão não pode parar. Mas no boliviano não tem campeonato estadual. Tem apertura e tem clausura. Não tem o campeonato de La Paz. Não tem o campeonato de Oruro. No Brasil tem. E aí, meu amigo, o ano tem 365 dias. Tem que dar um jeito de arrumar data para tudo isso, né? Esse é o jeito que eles encontram no futebol brasileiro. Eles jogam contra o próprio produto. Porque o questionamento que eu faço da desvalorização dos estaduais se estende ao brasileiro. Olha o nível dos jogos do Campeonato Brasileiro 2020. Pega essas 4 rodadas que tivemos. Pega o nível desses jogos. Você imagina com 1/3 da competição sendo afetada por convocações, com os principais nomes ficando fora, sem contar o desgaste acumulado de você virar uma temporada para outra. E a CBF está preocupada com a qualidade do produto? Zero preocupada. Zero preocupada. Quem se preocupa é o torcedor, que não quer ver o seu time nessa situação, mas verá. Que cobra do dirigente para que o dirigente mude esse quadro, exerça uma influência positiva do ponto de vista político, brigue pelos interesses do seu elenco, da sua instituição, e não vê uma palha sendo movida. Também não aceite, tá? Quando algum dirigente eliminado no ano que vem, quando algum dirigente perder uma competição porque ficou sem 5, 6 titulares e for pro microfone lamentar, não aceite. Eu serei o primeiro aqui a lembrar. Você ficou em silêncio quando esse calendário foi divulgado. Você, presidente de clube, você vice de futebol, você não falou nada. Você não ouviu, você, torcedor, torcedora, ouviu alguma manifestação, alguma queixa, alguma reclamação? Zero! Zero! Então que não reclamem em 2021. Arquem com a consequência. A consequência será
um campeonato esvaziado, um campeonato de nível técnico ainda mais baixo, um campeonato com alto número de lesões e com desinteresse cada vez mais crescente. Ou os caras entendem que futebol é um produto e ele precisa ter boa qualidade para ser vendido, ou esses caras vão enterrar o futebol brasileiro. Continuar enterrando. Só que assim, o corpo ainda não está todo enterrado, uma parte dele foi. A hora que enterrar a cabeça é fim de papo e não vai adiantar lamentar mais.